Tebas, uma cidade de ilustre glória, amaldiçoada pela tragédia. Em 441 a.C., mesmo após a morte do infame Édipo, a cidade tem sua honra novamente ameaçada, mais uma vez servindo de palco para o julgamento do divino. Tem alguns que são abençoados pelos deuses. A gente não. Nossa família foi amaldiçoada desde que papai nasceu. E essa maldição gerou todas essas desgraças que nos aconteceram. Nós somos predestinados a sofrer. A profecia de Édipo causou vergonha a Tebas, incluindo seus próprios filhos. Após o exílio do pai, Etéocles e Polinices, ainda muito imaturos para governar, entram em confronto. Contrariando a hereditariedade, o mais novo usurpa o trono. E em busca de recuperar sua honra, o mais velho entra numa guerra, cujo resultado já havia sido profetizado. Teu sangue manchará a terra, misturado com o sangue de teu irmão. Polinices já sabia que morreria ele e Etéocles. E ele foi mesmo assim. Mas meus irmãos morreram em consequência dos próprios atos. Não tinha muito o que fazer, mas Antígona não merecia passar por isso. Após o grande confronto entre os dois irmãos, Creonte assumiu o poder de Tebas. A Etéocles, ele garantiu o rito fúnebre com todas as honrarias. A Polinices, que seu corpo fosse jogado ao léu para ser devorado pelas aves e cães. Ainda decretou que quem o desobedecesse seria sepultado vivo. Mas uma mulher desafiou o direito posto. Uma vez nosso pai nos disse que aceitava que o destino dos deuses fosse injustos, mas não aceitaria injustiças impostas por outras pessoas. Acho que essa lição encravou na mente da minha irmã. Quando ela soube do decreto de Creonte, ficou possessa. Leal como um cão, teimosa como um touro, ela não baixaria a cabeça para aquele rei de Araque. Ela pediu minha ajuda para sepultar o nosso irmão, mas não tive coragem. O que eu podia fazer? Eu era apenas uma mulher impotente. Você viu Antígona velando o corpo pela primeira vez? Não, ninguém viu. Eu sou apenas o sorteado, enquanto portador das más notícias a Creonte. E você sabe, né? O carinho que se dá por quem traz más notícias. Como era Creonte nessa época? Estou protegido legalmente, não estou? Sim. Creonte não pode te machucar. Pra mim, ele era muito seguro. E é uma baita... Sempre tentando reafirmar o seu poder. Isso é uma baita característica perigosa para um líder. Ele até chegou ao ponto de julgar o pós-mortem das pessoas. Achar que fulano pode ser enterrado ou não. Quem ele acha que ele é? Ele é o diplomata do Hades agora? Sem contar as violações trabalhistas. Prender Antígona foi fácil. Ela admitiu tudo. Mas o pessoal tinha medo de Creonte. Ela não. Jogou tudo na cara dele assim, ó. Mas foi uma barra pro seu noivo. Antígona conseguiu escapar em sua primeira vez sepultando Polinices. Mas quando retornou ao corpo, novamente violado, os guardas estavam preparados e ela foi capturada. Não mediu palavras para confessar sua culpa, com orgulho de seus atos. Há quem questione se ela inconscientemente até queria ser pega. Sua mão ainda estava prometida para Aemon, filho de Creonte. E por mais que o casamento fosse arranjado, eram evidentes os sinais de afeição um pelo outro. Todavia, tal vínculo se mostrou insignificante a Creonte, que a condenou a ser sepultada viva. A cidade chorou por sua alma, mas o choro foi contido por medo de Creonte.
A moça ainda tinha a mão prometida para seu filho, Emo. Ele fez de tudo para sua soltura. Tentou convencer o pai a revogar sua decisão, mas o tolo não lhe deu ouvidos. Foi só com as palavras desse sábio que aqui vos fala que Creonte finalmente veio à consciência do pecado que estava cometendo. Eu avisei que ele iria pagar o preço por respeitar as leis divinas, mas sou apenas um velho cego. Minha chegada foi tardia. Quando ele se arrependeu, já era tarde. Ele finalmente mandou enterrar Polinices e libertar Antígona. Mas a minha irmã, ela já... Sinto! E quando a gente chegou lá, onde Antígona estava sepultada, Hermon, sabe, o filho de Creonte, estava lá, abraçado ao corpo dela, da sua amada, inerte, porque ela tinha se enforcado no seu próprio cinto. Hermon estava fora de si. Ele viu Creonte se aproximando, tentou cravar-lhe a espada, mas foi fácil para o velho desviar do jovem, cego pela ira. O filho, então, atacou o pai da forma mais cruel e efetiva possível. Cravou-se a espada no seu próprio flanco e se jogou aos braços inertes de sua fria mãe. Só assim, para o casal se desposar, com as bodas celebradas pelo próprio Hades. E a desgraça não acaba por aí, não. Quando a Eurídice, a mãe de Hermon, ficou sabendo da notícia, ela se matou da mesma forma que o filho, com a espada na barriga e amaldiçoando seu marido, o assassino. O desrespeito de Creonte às leis divinas colocou 3 suicídios em sua conta. Se antes havia dúvida, o povo de Tebas passou a ter certeza. Os deuses não perdoam. Eu nasci, cresci e vivi na Grécia. Então posso falar com propriedade dessa sociedade que já deu palco para tantas tragédias. Mas desta vez ela não foi profetizada, não. Tudo poderia ter sido evitado se houvesse maior preocupação com 2 das grandes virtudes do ser humano, prudência e justiça. Primeiramente, gostaria de deixar claro que eu não nego a importância do direito positivo. Não vejo ele como antítese do direito natural. Ambos caminham juntos em direção à justiça, mas quando as leis são aplicadas em discordância do que prega o direito natural, como privar um falecido dos seus ritos fúnebres, essas se tornam injustas e seu promulgador, consequentemente, um tirano. Eu acho que o Creonte falhou por se afastar de nosso maior bem enquanto humanidade, a razão. E embora o erro seja dele, no fim, todos pagam o preço. O povo deve responder ao príncipe, mas o príncipe deve responder a Deus. Deus está acima dos homens, assim como a lei eterna está acima das leis terrenas. É um absurdo Creonte desafiar os mandamentos de Nosso Senhor. Antígona foi uma fiel devota, que sabe a qual pai ela deve a vida, mas ela também tinha seus deveres como súdita, assim como cabe ao monarca criar as leis terrenas em conformidade com os mandamentos divinos, cabe a seus inferiores o cumprimento de tal lei, por mais que ela seja corrupta. Creonte errou com Deus, mas Antígona também errou em sua desobediência. É realmente
uma situação angustiante, que poderia ter sido evitada, que se esse povo, ao menos, tivesse seus corações abertos para a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um velho amigo de Hipona que se reviraria no túmulo se soubesse dos sacrilégios cometidos por essa cidade dos homens, que é Tebas, e de pensar que todas essas almas serão encaminhadas para o inferno por atentarem contra suas próprias vidas. Que lástima, que lástima. Assim como meus colegas, eu reconheço a existência do direito natural. Seguindo seu princípio, Antígona tinha o direito de enterrar o corpo do seu irmão, mas Creonte também estava no seu direito de deixar o corpo ser devorado por feras selvagens. Vocês conseguem compreender o impasse que nós encontramos? Se nós deixarmos governar por nós mesmos, estaremos fadados ao caos total. Por isso é que nós assinamos um contrato social nosso com o nosso governante. Se Antígona resolveu desrespeitar o contrato, cabe a Leviatã, o Creonte, a exercer todo o seu poder e puni-la, e ainda usá-la como exemplo. A morte dela não seria em vão. Pouparemos muitos outros de se matarem, pelo causa da liberdade absoluta que o direito natural promete. Me perdoe o trocadilho, mas é impossível agradar a gregos e a troianos. Toda lei vai satisfazer uns, aborrecer outros. O direito é apenas um instrumento a serviço da vontade humana, e que ele é útil quando ele traz mais felicidade do que ele traz de sofrimento. E essa história de direito natural é bobagem. Creonte não era bobo. Ele não condenou o sepultamento do homem à toa. Ele o fez para garantir a ordem, para que a autoridade de Tebas não fosse desafiada como feito por Polinices. Obviamente, isso gerou um sofrimento a Antígona, que lamentava pela morte do irmão, mas que ela precisava entender é que, em termos gerais, esse sacrifício geraria ordem e, consequentemente, mais felicidade do que sofrimento à sociedade. Os justnaturalistas precisam aprender a separar os conhecimentos. Direito é uma coisa, religião é outra. Eles não devem dialogar. Esta é a teoria pura do direito. Não é da competência do jurista se preocupar com os ritos religiosos ou com os preceitos morais de uma sociedade. Cabe a ele se preocupar com a validade da norma posta. Se a norma posta for promulgada por autoridade competente e estiver de acordo com as normas hierarquicamente superiores, ela é válida. Não há discussão. Se nós pararmos para correlacionar o direito com todos os preceitos religiosos, morais, sociológicos, psicológicos de uma sociedade, o direito não avança. E com isso, ele perde a sua funcionalidade, que é manter a ordem. A lei existe para ser respeitada, quer o indivíduo queira ou não. Antígona, ao transgredir o mandamento imposto por Creonte, cometeu um crime e deve ser punida como previsto legalmente. Este trágico acontecimento serve de exemplo para um dos mais clássicos dilemas do direito, quando a norma posta entra em conflito com a moral vigente da sociedade. Tiresias pode até ser o cego desta história, mas é Creonte que não enxerga. Impedir o enterro digno de Polinices não apenas fere a dignidade humana, como também a justiça moral. A desobediência civil de Antígona não apenas é válida, como também esperada. Frente à incongruência da norma, ela se portou assim como mandam os princípios jurídicos superiores. E a Creonte faltou ponderação e sobrou autoritarismo. Não basta que uma norma seja válida legalmente.
ela também precisa ser justa. Este direito positivo enrijecido que meus colegas positivistas tanto defendem, ele serviu de justificativa para algumas das maiores atrocidades da humanidade. O regime nazista, o apartheid, as ditaduras latino-americanas. Não. Nós temos que aprender com nossos erros e tomar todas as remediações possíveis que impeçam a perversão do direito. Creonte não proibiu o enterro de Polinésia porque ele julgava justo, mas sim para provar do seu poder. E imagine como seu ego ficou abalado quando uma mulher, símbolo de inferioridade cujo ele chamava de fêmeas, desafiou a sua lei injusta. Antígona recusou-se a submeter às leis que iam contra os seus princípios. E a punição desproporcional ao crime que ela cometeu é o reflexo da injustiça paga pelas mulheres no sistema judiciário patriarcal em que vivemos. Naturalista ou positivista, o direito que conhecemos não deixa de ser mais um dos inúmeros instrumentos de opressão feminino. Mas cabe a nós mudar essa história. Antígona pode ter morrido de corpo, mas seu espírito segue vivo nos ideais daqueles que não desistiram de lutar pela justiça. Eu sou Antígona. 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 Eu sou Antígona.